Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança que proclama a volta do Senhor. Esperança e essa convicção do seu coração. Essa é a voz da profecia, anunciando uma mensagem de fé e esperança sobre a volta do Senhor Jesus. A seara está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Está no ar o programa A Voz da Profecia. Cumprimento você que está aqui na Igreja Adventista Central de Jacareí, São Paulo. E é claro, você também que está nos acompanhando agora através da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo ou por meio da internet. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a esse momento de louvor, de adoração, de estudo da Palavra de Deus. Nós acabamos de ouvir aqui o prefixo do Quarteto Arautos do Rei, do tempo do pastor Fernando Iglesias. Nós estamos nestas semanas aqui no programa assim cheios de nostalgia, de saudosismo. É que o Ministério A Voz da Profecia está este ano completando 80 anos de existência. E nós estamos relembrando um pouquinho dessa história, também temos tido testemunhos, está sendo maravilhoso, Deus abençoe você. E eu espero que todos que estejam aqui também no auditório estejam bem, né? Todo mundo assim, tranquilo, na boa, tudo resolvido, contas pagas, só prosperando, talvez. A vida é cheia de lutas e dificuldades, né? Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque as lágrimas não durarão para sempre. Está profetizado que um dia o Senhor enxugará dos olhos de seus filhinhos toda lágrima. Acredite, os sorrisos vencerão as lágrimas, a saúde vencerá a doença, a alegria vencerá a tristeza, o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte. Deus lhe abençoe. A despeito de dificuldades que talvez você esteja passando, permaneça firme no Senhor. E vamos juntos nesse programa, nesse encontro, glorificar o nome do Senhor. E eu já vou então passar a palavra para o Robinho, para a gente louvar juntos. Sim, quero convidar você a louvar com o seu coração, com muita alegria, porque Jesus está aqui, a gente pode sentir. E se Ele está aqui, o céu está aqui, porque
porque o céu é Jesus. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Canta você. Enquanto estou aqui, vocês começo a Quando vejo. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Queima de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a
será ali. Amém. Olá, amigos, é muito bom estar com vocês aqui no auditório, é muito bom estar com você que está assistindo aí pela TV, você que está assistindo pela internet, onde você estiver, Deus abençoe a você e que essa bênção seja extensiva à sua família. Oi, gente! Tudo em paz com vocês aí? Fernando, que noite, hein? Noite maravilhosa, Fernando. E você sabia que essa noite me remete a algumas lembranças muito importantes do passado. Que lembranças essas, Fernando? A caravana da Voz da Profecia. Uau! Também tem algumas histórias, Fernando. Você sabe que eu sou de Rondônia. Sim, sim. Norte do Brasil, lá bem distante. E quando o pastor reunia a igreja e dizia assim, ó, no anúncio, ele dizia assim: pessoal, no mês que vem nós teremos conosco aqui a caravana da Voz da Profecia e o quarteto Arautos do Rei. Era aquela comoção na igreja. Todo mundo se organizava para fazer parte desse momento. E comigo, claro, não era diferente, né? Mas um dia, a caravana passou por lá, da Voz da Profecia, e eu perdi um pouco de tempo, perdi o time, chegou o dia, não estava preparado. Nossa, e aí, Fernando? E aí, naquela agonia, eu falei, não posso perder. Aí passou um amigo de casa falando, vamos comigo? Eu falei, vamos. Estamos eu, a esposa e os filhos. Tinham 5 no carro dele. E aí eu falei, mas eu não estou sozinho, eu tenho mais 2 amigos aqui. Ele disse assim, nossa, vamos ver se dá certo? 1h30 de viagem, dá para ir. Nós somos em 8 pessoas. Lá chegamos e participamos, e foi uma benção. Nossa, Fernando, olha, eu acho que muitas pessoas que eles vão assistir a Voz da Profecia, vão assistir o Arautos, elas já passaram algumas situações, e comigo não foi diferente, Fernando. A primeira vez que eu vi o Arautos do Rei, que eu vi a Voz da Profecia, eu tinha 8 anos. Fui lá em Salvador, na comemoração de 50 anos da Voz da Profecia, lá no estado da Fonte Nova, em Salvador. E uma semana antes, eles fizeram uma programação lá no Campo Grande, lá em Salvador, na Praça do Campo Grande. E eu fui, essa foi a primeira vez que eu vi a Voz da Profecia. O orador era o pastor... Montano? Não era o pastor Montano, não. Era o pastor Ronaldo de Oliveira, com aquela formação ali de 93. E 10 anos depois, eu assisti aos 60 anos da Voz da Profecia. Eu saí do meu bairro lá na Cidade Baixa, lá em Salvador, e eu caminhei, Fernando, 3 horas. Me conta essa história direito, mas... Cara, porque foi o seguinte, eu tinha o ingresso era 1 quilo de alimento, eu só tinha o dinheiro ou do quilo de alimento ou do transporte. Tinha que escolher. Tinha que escolher. Aí eu comprei o quilo do alimento e fiquei sem o transporte. Aí o que é que eu fiz? Eu andei 3 horas até chegar lá, Fernando. Na verdade, assistir esse programa era uma benção. Sempre foi, né? Eu me lembro que nós nos reuníamos, né? A igreja cheia, nos locais de evento. E o clima é um pouco quente lá, né? Rondônia você conhece. Juntamente com o clima das pessoas, o calor era tremendo. 12:00, 1h da tarde, ninguém saía até que o programa terminasse. É assim que funcionava. Nossa, é sempre muito bom, né, Fernando? Quando a gente vai nos lugares e as pessoas, elas sempre aceitam o apelo, né? A verdade é que esses eventos eram sempre coroados com batismos, né? Sim. E vinham pessoas de muito longe para se batizarem. E aquelas que vinham com suas caravanas também se preparavam. E quando ouviam as músicas as músicas do sermão do pastor, elas saíam dali decididas a estudar a Bíblia e a compartilhar dessa esperança que eu e você conhecemos. Olha, e por falar em estudar a Bíblia, nós temos um presente para você. Acesse biblia.com.br e você vai ter acesso ao estudo bíblico O Senhor da Vida. Então vai lá, acesse, é gratuito. Você pode acessar agora, biblia.com.br. Peça agora, não deixe para depois. Além dos programas de rádio e além também da chamada Escola Radiopostal, uma das marcas da Voz da Profecia sempre foi, permanece sendo,
o contato nosso direto com as pessoas que nos ouvem ou que nos assistem. As viagens e as caravanas da Voz da Profecia, né, elas eram constantes, fazia parte do que era a Voz da Profecia, né? Basicamente consistia em duas coisas, gravar os programas e viajar. A gente era quase que estranho em casa. A gente voltava para casa para lavar a roupa, não é? E para descansar um pouco e para cumprir as tarefas do escritório e depois para viajar de novo. Ao viajarem, era o momento de encontrar com os ouvintes da Voz da Profecia, né? Então, inclusive os cartazes que se faziam, né? A propaganda, né? A equipe da Voz da Profecia estará na sua cidade, né? Quem faz o programa da Voz da Profecia, o pastor Rabelo, estará aqui, o quarteto estará aqui. E era muito evangelístico também, obviamente, né? A gente viajava às vezes, saía 4 horas da manhã aqui do Rio para fazer um programa em Mafra, Santa Catarina, atravessando 970 quilômetros numa Kombi. E o pastor Rabelo nunca reclamava de nada. Então, desde o tempo do pastor Rabelo até hoje, a equipe da Voz da Profecia sempre viaja pelo Brasil inteiro. Tem uma viagem que eu me lembro muito e foi muito marcante para mim, porque foi a minha primeira e também porque naquela época um dos membros do quarteto saiu. Então eu fui cantando com eles a quarta voz. Tinha que ter música para 20 e poucos dias, né? 20 e poucas noites. Foi super desafiador nesse momento. Esse contato com o público e do público com a gente é importantíssimo. Renova a nossa motivação de seguir pregando, porque aí a gente tem a oportunidade de ver, de conferir lá na igreja local ou naquela cidade, naquela região, que de fato o que nós estamos apresentando aqui dentro de um estúdio está chegando lá e o Espírito Santo está agindo na mente e no coração das pessoas, levando-as para uma entrega verdadeira ao Senhor. Então esse contato da gente direto com as pessoas, ele é fundamental para nos manter motivados a seguir fazendo a obra do Senhor. Breve Jesus voltará. Que Deus dê a todos nós, preparação para o reino celestial. De maneira que quando Jesus vier, entremos todos naquele reino que é a nossa esperança. Já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri nos tropeços do mal. Mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte. Quero ter sempre um rumo norte, depender da ajuda divina. Vai ser meu ideal, minha meta final. Eu estou
que fui comprado, perdoado. Louvado seja o nome do Senhor pela salvação bendita que nós temos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Você está acompanhando a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo. Esse é o programa A Voz da Profecia e nesse mês nós estamos assim, fora do estúdio da Novo Tempo. Estamos aqui na Igreja Adventista Central de Jacareí, São Paulo. E tem sido nessas últimas semanas, um prazer muito grande estar aqui com essa irmandade tão querida, tão simpática, glorificando o nome de Deus, e é muito bom ter também a sua companhia. É hora do estudo da Palavra de Deus aqui no programa A Voz da Profecia, e eu já estou abrindo aqui a minha Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho de Lucas, vamos ler alguns versos do capítulo 1. Nessas semanas nós estamos tendo uma pequena série de apenas 4 temas, com o tema geral, uma mensagem de fé e esperança. O tema específico de hoje, viva os propósitos de Deus. Lucas capítulo 1, vou ler aqui a partir do verso 26, mas eu quero convidar vocês para a gente orar antes, pode ser? Você que está em casa ou em qualquer outro lugar, seja acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet, se possível, ore a Deus conosco também agora. Pai querido, pedimos a bênção do Senhor para a compreensão de Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, a fim de que nós compreendamos quais são os Teus sonhos para a nossa vida e que nós tenhamos a alegria de vivê-los. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, vou ler inicialmente os versos 26 a 29. Na minha Bíblia está escrito assim: No 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que poderia significar esta saudação. Imagine você estar em casa aí, tranquilona, na boa, e de repente um anjo de Deus aparece na sua frente. Um anjo mesmo, um anjo do céu, glorioso, diante de você. Foi isso que Lucas disse que aconteceu com Maria, a Virgem Maria. A gente não sabe a idade de Maria nessa época, possivelmente entre 12 e 15 anos, ainda uma adolescente. Ela estava, conforme o texto bíblico, comprometida a se casar com um homem chamado José. Estava noiva, certamente sonhando com esse dia maravilhoso do seu casamento, quando de repente um anjo de Deus lhe aparece. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um anjo. Eu já tive essa oportunidade algumas vezes. Ontem, na mensagem, aliás, da semana passada, eu fiz referência ao fato de que o profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus, e ele viu inclusive anjos de Deus glorificando o nome do Senhor. Mas o que Isaías teve foi uma visão. No caso de Maria, ela de fato se encontrou com um anjo. Você também já se encontrou com um anjo? Como eu disse, eu já tive a oportunidade de ver alguns. Se bem que, falando sério, quase todos os anjos que eu vi até hoje, eles estavam assim, geralmente enrolados em lençóis, com asas de isopor. Eu não sei se você também já viu um desses por aí. Geralmente nos programas assim da igreja, né, nas dramatizações, esses anjos, eles sempre aparecem. Eu me lembro até uma vez, não vou dizer onde foi, mas eu vi um anjo que estava com a asa tão bonita, tão enfeitada, que eu fiquei curioso, e na hora que o anjo passou perto de mim assim, durante o programa, eu encostei nele, toquei na asa e disse assim:
mas isso aqui realmente é pena? Ele falou baixinho: pastor, é pena de galinha. Eu falei: misericórdia. Um anjo com pena de galinha. E tadinha da galinha, né? Ou das galinhas, porque era uma asa muito grande, toda coberta de pena. As galinhas ficaram depenadas para que o anjo pudesse ficar muito chique, muito elegante. Sinceramente, desse tipo de anjo eu já vi muito por aí, mas um anjo mesmo de verdade, assim, um anjão que vem do céu, glorioso, esse eu nunca tive o privilégio de ver. Mas eu também não vivo ansioso para ver, até porque eu sei que um dia eu verei milhares e milhares. A palavra de Deus diz que quando Cristo se manifestar em glória, todos os anjos do céu virão com Ele. Eu sei que nesse dia eu vou tremer nas bases, todos os seres humanos tremerão diante da grandeza do espetáculo, mas eu espero em Deus não estar entre aqueles que vão se desesperar. Estaremos trêmulos, porém confiantes, porque nós sabemos que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e nosso bom pastor que está vindo para nos buscar. Maria estava em casa e o anjo lhe apareceu, e ele disse assim para ela: salve agraciada, o Senhor está com você. Numa outra versão diz assim: salve favorecida. É a mesma ideia, alguém que está para receber uma graça ou um favor de Deus. E o texto bíblico que eu li diz que Maria ficou curiosa e ao mesmo tempo assustada. Afinal de contas, o que significa isso? Um anjo falando comigo, dizendo que eu sou agraciada, que eu sou favorecida. E aí agora no verso 30, a partir do verso 30 está escrito: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Que coisa fantástica! O anjo disse assim: não tenha medo, filha, você vai engravidar, você vai dar à luz um filho, o seu filho será conhecido como Filho do Altíssimo. Todos em Israel sabiam o significado dessa expressão. Eles sabiam que o Altíssimo era uma referência ao Deus único, Criador dos céus e da terra. O anjo estava dizendo assim: você vai engravidar e você vai ter um filho que será conhecido como Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, e o seu filho será um rei cujo reinado jamais terá fim. E agora no verso 34, então Maria disse ao anjo: como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Ô seu anjo, espera aí, eu não estou entendendo. O senhor está dizendo que eu vou engravidar? Mas não pode, eu sou virgem, eu nunca tive contato sexual íntimo com nenhum homem. Como pode ser isso? Seria isso um milagre? Oh, e que milagre! Olha aqui, a partir do verso 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo já este o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Glória ao nome do Senhor. Sim, Maria, um milagre vai acontecer. O Espírito Santo envolverá você com a sua sombra. O poder do Altíssimo lhe cobrirá, lhe envolverá, e você terá um filho que será em realidade o Filho de Deus, porque para Deus não há nada impossível. Sabe o que me encanta? A reação de Maria. Agora verso 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Que coisa linda! Você acredita que Maria entendeu tudo o que o anjo disse? Eu penso que não. Sabe por quê? Primeiro, porque ela estava diante do sobrenatural, algo totalmente inesperado, inusitado, e ela certamente estava em êxtase, perplexa. E segundo, o anjo fala de algumas coisas muito sublimes, muito profundas. Eu imagino que Maria não entendeu tudo, mas me encanta a atitude de Maria, e eu penso que encanta você também que está ouvindo essa mensagem pela Rádio Novo Tempo, pela TV Novo Tempo, acompanhando pela internet. Me encanta quando Maria diz assim:
Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo tua palavra, ou que aconteça comigo o que você falou. Mesmo sem compreender completamente o propósito de Deus, Maria decidiu colocar-se no centro da vontade de Deus. Maria decidiu permitir que os propósitos de Deus se cumprissem na sua vida. Que exemplo lindo! E você que conhece a história de Maria e a história bíblica sabe que essa mulher de fato sofreu muito por ter decidido aceitar os planos de Deus para a sua vida, mas ela permaneceu leal e fiel à sua missão. Eu sei que há algumas pessoas queridas que chegam a admirar tanto Maria, que vão ao ponto de idolatrá-la, de venerá-la. Essa sem dúvida é uma atitude equivocada. E é claro que eu falo isso com muito carinho, tanto para os que estão aqui na igreja, como você que está nos acompanhando aí. Eu falo isso com muito carinho e com muito respeito, porque eu sei que há pessoas que idolatram Maria, mas fazem isso na sua sinceridade. Mas é importante lembrar que sinceridade não transforma o que é errado em certo. Mas a gente tem muito respeito por esses irmãos queridos. Mas há uma outra situação, há um outro extremo que eu vejo às vezes alguns seguindo nessa direção. Eles tratam Maria com descaso, com desprezo. Ora, esse é um erro tão grande quanto o primeiro. A nossa atitude como cristãos, filhos de Deus, em relação a Maria deve ser de profundo respeito, consideração e admiração. Afinal, Maria, assim como outros homens e mulheres de Deus do passado, deixaram para nós exemplos maravilhosos. Maria também deixou. Então nós podemos e devemos sim respeitá-la, admirá-la e seguir o exemplo dela, de resignação e disposição de viver no centro da vontade de Deus, de viver os propósitos de Deus. Mas como eu disse, não foi fácil. Imagine você, por exemplo, quando Maria chegou para José e disse assim: ó, meu amor, meu lindão, né? Meu fofão. Porque vocês sabem que os noivos, namorados, geralmente são assim muito carinhosos e românticos, né? O problema é depois que casam, né? Muitos perdem totalmente o carinho e o romantismo. Como eu vi outro dia um pastor dizer, o problema é que depois do casamento os bichos crescem e mudam de dono, né? O que era meu gatinho vira seu cachorro, seu cavalo. Aquela que era a minha gatinha vira sua anta, sua vaca. Oh, Deus tenha misericórdia. Tomara que você não viva essa tristeza no seu casamento. E se tem vivido isso, dá para mudar sim. Volte a tratar seu cônjuge como você tratava quando vocês eram namorados e noivos, e você vai ver que isso faz muito bem para o casamento. Maria chega para José e diz: ó, meu amor, eu tenho uma notícia para você. E José diz: pois não, querida. E ela diz assim: eu estou grávida. José diz: não, você não está grávida. Maria, não é assim, só sonhar com uma criança e já aparece no ventre. Não, primeiro a gente vai casar, nós vamos ter ali um momento de carinho, de intimidade, e você vai engravidar, mas você não está grávida. Maria diz: José, eu sei o que é preciso fazer para engravidar, eu não fiz, mas estou grávida. E José diz: Maria, que história é essa? E já começa a ficar nervoso. E Maria diz: José, o Espírito Santo veio sobre mim e me encobriu com a sua sombra, de modo que eu estou gerando no meu ventre um ente santo, que será conhecido como Filho de Deus. José olhou para Maria e disse assim: eu não creio que você fez isso comigo. Você me traiu, você me enganou. Que decepção, Maria. Você estragou sua vida, você está acabando com o nosso casamento, e você ainda está blasfemando, porque você está colocando o nome de Deus num ato absurdo feito por você. E você me dirá: mas será que foi assim, pastor? Foi. Se você for ao Evangelho de Mateus, no capítulo 1, está escrito que José decidiu deixar Maria porque ele não acreditou nela. E aliás, se você estivesse noivo e sua noiva chegasse dizendo que está grávida do Espírito Santo, você acreditaria? É difícil, não é? José decidiu deixar Maria acabar com o casamento, mas ele resolveu fazer isso de uma maneira discreta, porque ele não queria expô-la. Ela poderia até ser apedrejada naqueles dias.
Mas a Bíblia diz que enquanto José pensava em acabar com o casamento, o anjo de Deus lhe apareceu em sonho e disse assim: José, o que Maria está dizendo para você é verdade. O que está acontecendo nela é uma obra do Espírito de Deus. A profecia de Isaías está se cumprindo em sua noiva, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Acredite, você deve chamá-lo de Jesus, porque ele será o Salvador do mundo. E olha aqui o texto bíblico, Mateus, no capítulo 1, no verso 24 está escrito assim: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Oh glória! Quando José despertou do seu sono, ele fez como o anjo lhe havia orientado e recebeu Maria como sua esposa. Sabe por que José fez isso? Porque havia nele o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo espírito de Maria. José era um homem fiel a Deus, disposto a viver no centro da vontade de Deus, disposto a viver os propósitos de Deus. E foi fácil para José? Claro que não. Eu imagino, por exemplo, quando José chegou para os pais e disse assim: pai, mãe, a gente, Maria e eu, nós decidimos antecipar nosso casamento. E os pais disseram: não, calma, está tudo planejado, deixa o dia certo. José disse: não, a gente precisa realmente antecipar, porque a Maria está grávida. E os pais disseram: não está, não é possível, você não fez uma coisa dessa. José disse: não, eu realmente não fiz. José, você é louco, essa garota traiu você e ainda assim você vai casar com ela. E José disse: não, mãe, pai, ela não me traiu. O Espírito desceu sobre ela e ela está gestante de um ente santo. E os pais de José olharam para ele e disseram assim: filho, você acreditou nessa história? Sim. Então tá, filho, já que você acreditou nela, a partir de hoje a gente vai lhe chamar de São José, porque tem que ser um santo para acreditar numa história dessa. Eu imagino que os próprios pais de José não acreditaram em Maria. Oh, como é triste quando você decide viver no centro da vontade de Deus e sua própria família não compreende você. Eu imagino quantas pessoas devem ter zombado de José, dizendo assim: como você vai casar com a mulher que ele trai antes do casamento? Como você pode fazer isso? José deve ter sido alvo de zombaria, de desprezo, mas ele permaneceu leal ao propósito de Deus para a sua vida. José decidiu viver no centro da vontade de Deus. Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora. Quando alguém não compreender você por causa da sua fé, dos seus valores, da sua decisão de viver segundo a vontade de Deus, você precisa compreender que eles não viram o que você viu, eles não ouviram o que você ouviu, eles não experimentaram o que você experimentou, por isso eles não creem no que você crê. Compreende? Eles poderão até desprezar você e agir com impaciência em relação a você, mas você não pode desprezá-los e não pode agir com impaciência. Você tem que compreendê-los, até porque Deus quer usar você para salvar essas pessoas que não lhe compreendem e que talvez lhe desprezam por causa da sua fé. Lembre-se do que eu disse: eles não viram o que você ouviu, não experimentaram o que você experimentou, por isso eles não creem no que você crê. Não é fácil viver no centro da vontade de Deus, mas é possível pela graça do Senhor. Aí Jesus nasceu. Foi fácil para ele? De jeito nenhum. De todos ele foi o mais incompreendido, o mais perseguido, o mais desprezado. A pureza de Cristo, por viver os propósitos do Pai, incomodava os impuros. Se tem uma coisa que incomoda os pecadores, é a vida dos santos de Deus, porque a pureza dos santos contrasta-se com a impureza dos pecadores e perdidos, e isso os incomoda. Jesus incomodava não só pelo que ele dizia, mas pela maneira como ele vivia. Ele foi perseguido, foi criticado, foi zombado. Os líderes religiosos de Israel o maltrataram diversas vezes, porém Cristo viveu no centro da vontade do Pai todo o tempo. Eu estou pensando num texto bíblico que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 17. O Senhor Jesus Cristo estava já sentindo sobre si
à sombra da cruz. Estava chegando a hora de morrer em nosso lugar. Então Cristo faz a chamada oração sacerdotal. E na sua oração, conversando com o Pai, João capítulo 17, verso 4, há um momento quando Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu acho isso tão lindo. Jesus diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Cristo ali, quase na hora da cruz, está pensando na sua vida, desde a manjedoura até aquele momento. Ele está olhando para trás, pensando na sua vida na terra, e ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. É claro que Jesus estava sofrendo porque ele sabia que teria que passar pela cruz. Ele assumiria sobre os seus ombros os nossos pecados e ele se sentiria separado do Pai. Essa era a sua maior dor. No entanto, o coração de Cristo estava em paz, porque ele sabia que havia vivido no centro da vontade do Pai. Ele havia cumprido os propósitos de Deus para a sua vida. Nada há mais precioso nessa vida, creia no que eu estou lhe dizendo, do que ter a certeza que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, que nós estamos permitindo que os propósitos de Deus se realizem em nossa vida. E por falar em propósitos de Deus se realizarem na vida, nós vamos ter a alegria hoje de ter duas pessoas que serão batizadas. E eu convido, por gentileza, o pastor Robson Aleixo e o pastor Antônio Gonçalves, que venham ao tanque de batismo trazendo as nossas irmãs queridas que serão batizadas agora. Vocês vão conhecer a Daniele Gorski e a sua filha, a Deise. A Deise tem apenas 11 aninhos. Na verdade, ela já vai completar 12 no dia 16, no próximo mês. E ela é uma garota muito inteligente e que hoje está se entregando a Jesus com muita sinceridade e muita emoção. Há pouco eu estive conversando ali com a mãe e a filha. A Daniele foi criada no Evangelho, mas ultimamente surgiram algumas situações difíceis e ela se afastou um pouquinho da comunhão da igreja. E outro dia, há poucos dias, elas estavam na igreja adventista de Marizias, que é aqui no litoral norte de São Paulo, pertinho daqui de Jacareí, e elas estavam ouvindo uma mensagem, depois um chamado para se entregar a Jesus, e a Deise disse assim para Daniele: mãe, vamos? E Daniele disse: vamos, filha. E é por isso que elas estão aqui hoje no tanque de batismo. A Daniele está renovando sua aliança com o Senhor, mas não está vindo sozinha, está trazendo sua filhinha. Deus abençoe vocês duas. Eu tenho certeza que há alegria no céu pela decisão de vocês, pela entrega de vocês ao Senhor. Quando a gente se batiza, nós estamos nos colocando no centro da vontade de Deus para vivermos os propósitos dele. Vamos ter alegria então, pastores, queridos, amigos, de batizar essas nossas irmãs, a Daniele e a Deise. Queridas Daniele e Deise, respectivamente mãe e filha, esta é uma hora sublime para todos que estamos aqui nesse templo, nesse auditório, mas certamente há muitos filhinhos e filhinhas de Deus também que acompanham essa mensagem e esse momento e glorificam o nome do Senhor pela entrega de vocês a Jesus, para o perdão dos seus pecados. Como você me disse há pouco, Deise, para que o seu nome seja escrito no livro da vida no céu. Nós, pastores, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, uma salva de palmas bem carinhosa. Que lindo, que lindo. Deus seja glorificado, Deus seja louvado.
E você que está aqui na igreja, já foi batizado, já foi batizada também. Você que está acompanhando através da internet ou da rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo, você também já passou por esse momento sublime, que é verdade, muito simples, mas extremamente significativo. O Senhor, pelo Espírito Santo, certamente está chamando você para fazer essa entrega a Jesus, e não deixe para depois. Faça isso logo, até porque, como costuma cantar o Quarteto Arautos do Rei, se o Senhor Jesus Cristo não for o primeiro em nossa vida, Ele não passa de uma ilusão. Mas quando Cristo é o primeiro, quando você decide viver no centro da vontade de Deus, quando você permite que os propósitos de Deus se realizem na sua vida, então creia, Jesus passa a ser a razão da sua vida e Ele conduz você para a vitória. Vamos ouvir essa música linda que tanto fala ao nosso coração. Existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na coração
ilusão. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém, amém. Muito obrigado. Vocês são fofinhos. É assim mesmo. Jesus não passa de uma ilusão. Se você o conhece, conhece sua palavra, mas vive como se ele não existisse. Vive de acordo com sua cabeça e não conforme a vontade dele expressa na sua palavra. Mas se você coloca Jesus no centro de sua vida, então você descobre que apesar das dificuldades da caminhada, não há nada mais precioso e mais sublime do que andar nos caminhos do Senhor. Quando eu era menino, eu pensava que o grande propósito da vida seria ser feliz. Mas não demorou muito para eu aprender que o grande propósito da vida é, em realidade, viver para a glória de Deus. E quem vive para a glória de Deus torna-se uma pessoa feliz. Você compreende? Vou insistir. O grande objetivo, o grande propósito da vida é glorificar a Deus. E quem vive para a glória de Deus, quem vive no centro da vontade de Deus e permite que os propósitos de Deus se realizem na sua vida, então encontra a felicidade. É claro que eu não estou dizendo que o cristão vive num mar de rosas nesse mundo, mas a gente sabe de onde veio, onde nós estamos e para onde nós vamos. Quem vive no centro da vontade de Deus, vive com propósito, com sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto a você, e eu falo agora especialmente a você que está aqui, que é nosso convidado, nossa convidada. Você gostaria de se colocar no centro da vontade de Deus? Eu tenho o desejo no meu coração agora mesmo de orar por você, orar por sua família, pedindo a Deus que Ele dê sabedoria para compreender a Santa Bíblia e poder para viver os propósitos de Deus. Você gostaria de receber essa oração? Porque você tem no seu coração esse desejo de se entregar a Jesus e pedir a bênção dEle para a sua vida. Se você tem esse desejo, eu lhe peço, levante-se agora do seu lugar aí, não tenha receio, e venha por gentileza para cá, para a gente orar por você e por sua família. Você pode se levantar e ficar aqui do ladinho. A gente evita ficar aqui no centro por causa das câmeras que estão aí, mas venha por favor, não tenha medo. Coloque-se aqui para que eu possa orar por você e por sua família. E eu tenho certeza que a igreja vai se unir comigo nessa oração. Você que é membro da igreja, que trouxe um convidado, disponha-se a trazê-lo aqui se ele desejar, é claro. E vamos ter esse momento lindo de oração. Podem vir, fiquem aqui. Isso. Deus abençoe vocês. Olha quantos já estão vindo aqui. Vamos dar uma carinhosa salva de palmas para eles. Deus os abençoe. Esse é um ato simples, mas muito significativo. E eu falo agora, especialmente com você que está me acompanhando através da TV Novo Tempo, ou está ouvindo pela rádio ou através da internet. Você também quer nessa hora dizer: Senhor, eu aceito os teus propósitos para a minha vida, eu quero viver no centro da tua vontade. Se você tem esse propósito, esse desejo no seu coração, então manda uma mensagem para a gente agora. Uma mensagem de texto através do WhatsApp. O nosso WhatsApp é esse número, 12982000062. Vou falar bem devagarzinho para quem está ouvindo pelo rádio anotar. O número é 12982000062. Manda uma mensagem de texto para a gente dizendo assim: eu aceito. Quando você diz eu aceito, insisto, você está dizendo com isso que você aceita viver os propósitos de Deus para a sua vida.
E esse eu aceito também, quando você faz contato conosco, você nos coloca em contato com você para que nós possamos ajudá-lo no que nós pudermos. Nós da Rede Novo Tempo de Comunicação e da Igreja Adventista queremos ajudar você na sua caminhada com Deus. Por isso não tenha receio, mande a mensagem agora, eu aceito, número 12982000062, e nós teremos a alegria de ter contato com você e ajudar você na sua caminhada cristã. Deus abençoe vocês, estamos juntos. Dificuldades poderão vir, mas com a bênção de Deus a gente vence. Vamos orar ao Senhor? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós nos colocamos agora nas Tuas mãos. Eu peço por toda essa congregação, Senhor, especial por esses filhinhos e filhinhas que se colocam na Tua presença, dizendo, Senhor, que eles querem viver os Teus propósitos. Abençoa-os, Pai, e abençoa todos aqueles que através da internet, da Rádio Novo Tempo ou da TV, também estão dizendo, eu aceito, eu quero, eu preciso, ó Deus. Abraça esses Teus filhinhos agora, Senhor, e dá-lhes a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bênçãos de Deus sobre todos e sobre você. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê no próximo programa.